Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de responder um comentário, certo? Que foi feito num dos meus vídeos. Comentário do Delson Paz 6957. Delson Paz 6957. Ele falou aqui: poderia fazer um vídeo com a sua opinião sobre o socialismo, prós e contras? E aí ele ia fazer um segundo comentário, né? Muito obrigado, caso você tiver tempo para ver o meu comentário. Eu não tô com um tempo tão escasso assim, estou conseguindo ler todos os comentários, o canal é bem pequeno, tá? Então, Delson, eu agradeço o seu comentário, tá? E eu acho que para responder essa pergunta, veja, o nosso vídeo de hoje vai ser dedicado a responder essa pergunta. Qual é a minha opinião sobre o socialismo? Prós e contras e por quê, né? Bom, eu acho que para responder essa pergunta, convém entender o que é socialismo. O que nós chamamos de socialismo científico, que é o socialismo de Marx e Engels, certo? Nada mais é do que uma crítica à economia política capitalista. Ou seja, observando a economia capitalista como ela se apresenta hoje, nós encontramos alguns fatores que tornam ela disfuncional. O socialismo pretende resolver esses problemas, certo? E como é que o capitalismo se organiza hoje? Posto de forma vulgar é o seguinte: a sociedade está dividida entre duas grandes classes sociais, certo? Os capitalistas e os trabalhadores. Os capitalistas são os detentores dos meios de produção, ou seja, tradicionalmente os donos das fábricas, dos frigoríficos, todo tipo de propriedade industrial, os grandes latifundiários e ruralistas. Donos de empresas de tecnologia e mídia e os banqueiros também são capitalistas. E os trabalhadores são as pessoas que não têm nenhuma propriedade produtiva e vivem de vender a sua força de trabalho. Ou seja, a esmagadora maioria da população, incluindo você e eu. Admitamos que se você é um capitalista, você não está assistindo esse vídeo, né? Pois bem, essa sociedade, hoje dividida entre capitalistas e trabalhadores, tem uma contradição fundamental, certo? Que é a lógica do lucro. Para ser mais preciso, é o mais-valor, que se decompõe nas formas de juro, lucro e renda. Mas o mais comum aqui, para o nosso exemplo, é o lucro, certo? Vamos falar sobre ele. Veja, em seu desenvolvimento histórico, o capitalismo foi se formatando em grandes indústrias, onde o trabalho é produzido socialmente, ou seja, através da organização de centenas, milhares, até milhões de indivíduos. Esse trabalho, por sua vez, gera um valor que é socialmente produzido, mas, em última instância, ele é apropriado de forma privada. Ou seja, os donos das indústrias, os capitalistas, são os detentores do produto socialmente produzido, seja ele qual for. Essa é a contradição principal. Trabalho socialmente organizado, apropriação privada do valor produzido socialmente. Dessa forma, tem um conflito de interesse entre as classes, pois quanto mais a classe trabalhadora produz, mais valor é apropriado pela classe proprietária e aumenta o abismo da desigualdade social entre as classes. Dentro desse sistema, aí tem uma outra coisa, certo? Dentro desse sistema existe um dispositivo chamado Exército Laboral de Reserva. É o seguinte: todos os países capitalistas precisam manter uma determinada taxa de desemprego acima de zero. Ou seja, no capitalismo nunca pode existir pleno emprego. E conforme a classe trabalhadora fica competindo pelas vagas de emprego existentes, né, as forças de mercado empurram o salário para baixo, o que aumenta de novo a desigualdade social entre as classes. Por consequência direta dessa dinâmica insustentável, o capitalismo está constantemente em crise. As absurdas crises de superprodução. Veja, com o aumento constante da produção de mercadorias e a progressiva perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, de tempos em tempos, em média a cada 10 anos, o sistema produz mais do que consegue escoar de produção. Aí tem as crises generalizadas dos preços, destruição de mercadorias, queima de safra, enterramento de produto, demissão em massa, creche das bolsas de valores, e por aí vai. Quantas vezes a gente cansou de ouvir essa história? Isso ao mesmo tempo que tem milhares de pessoas morando nas ruas, milhares de desempregados, pessoal procurando emprego não consegue achar, 9 milhões de pessoas morrem de fome todos os anos no capitalismo, enquanto a economia quebra com crise de superprodução. E a gente vai continuar a ouvir essa história de novo, enquanto não for solucionada a contradição fundamental do sistema, que é a apropriação privada do excedente socialmente produzido. O socialismo é a proposta científica para solucionar essa questão. Hoje já é produzido mais comida do que é preciso para alimentar o mundo inteiro. E nos grandes centros urbanos tem mais casas sem gente do que gente sem casa. O que está impedindo a alocação racional dos recursos socialmente produzidos pela humanidade é a lógica do lucro.
O socialismo propõe o fim da propriedade privada e sua conversão em propriedade social, socialmente controlada, sob organizações democráticas. Aí pode ser conselhos de trabalhadores, partidos populares, com representantes eleitos, né? Aí o sistema, né, ele está para ser construído, beleza? Eu acredito que foi David Graeber que falou que atualmente a esmagadora maioria das pessoas vive parte significativa das suas vidas dentro de sistemas hierárquicos autoritários ditatoriais. Chama-se ter um emprego. O socialismo é a ideia que os locais de trabalho sejam de propriedade das pessoas que lá trabalham e que a produção deve ser organizada democraticamente. Só isso. Agora, para isso, eu acredito que nós, trabalhadores, precisamos tomar o Estado, que é o aparato burocrático jurídico que organiza o modo de produção. Atualmente, nós vivemos num regime de democracia burguesa, ou ditadura da burguesia, porque a burguesia, ou seja, os capitalistas, são quem de fato controlam o Estado. Ou seja, a grande maioria dos políticos trabalha para fazer cumprir os interesses dos grandes empresários, banqueiros e latifundiários. Quem mais financia campanhas eleitorais é quem mais se beneficia dos mandatos dos políticos. Quem paga a banda escolhe a música. O que o socialismo propõe é um Estado proletário, é a retirada da influência do capital da esfera política. Ou seja, que a gente pegue o regime político que a gente tem hoje e transforme numa democracia proletária, ou ditadura do proletariado, em que os trabalhadores é que tenham o poder do Estado e organizem a produção, que hoje já é produzida socialmente, para que seja apropriada socialmente também. Deixe de ser apropriada por uns poucos aí que nem sequer trabalham nela. O que o socialismo propõe é que todos que possam trabalhar, trabalhem. Que ninguém viva de juro, lucro ou renda. E aqui é importante dizer que a gente não está falando do seu Zé da padaria, da sua tia que tem uma farmácia, do seu avô que tem uma bodega, ou da sua avó que aluga um apartamento para poder completar a renda. Não, a gente está falando de grandes proprietários, de grandes arrendatários de terra, de grandes latifundiários, grandes empresários, grandes banqueiros. Essas pessoas não devem viver apenas do trabalho dos outros. Por quê? Porque eles são maus? É porque os trabalhadores são bonzinhos, os trabalhadores são malvados? Não, é porque é disfuncional. É disfuncional. A apropriação privada de recursos socialmente produzidos é disfuncional. Gera crise a cada 10 anos. Aí vive quebrando e não sabe por quê. Porque a apropriação privada da produção socialmente produzida, ela é disfuncional para a organização econômica da sociedade. A proposta socialista é a proposta da organização racional das forças produtivas, voltadas para o desenvolvimento da sociedade e não para a exclusiva acumulação e lucro. Aí você me pergunta, Delson, a minha opinião sobre o socialismo. Veja, quanto mais eu leio Marx e Engels, cada vez mais eu concordo com o camarada Elias. O socialismo é a razão no comando hoje. É importante notar que não se trata de magia. O socialismo não é o paraíso da plenitude pós-trabalho e tudo vai ser bom e maravilhoso e nunca vai mudar. Não, não é isso. É um projeto econômico de Estado, de nação e, em última instância, internacional. Sendo o projeto, precisa ser construído. É um processo de transformação do modo capitalista de produção, que é o que nós temos hoje, para o modo comunista de produção, que ainda não temos. E como processo, leva tempo. Eu acredito que hoje existem 5 economias socialistas no mundo, em diferentes fases de desenvolvimento socialista. São elas: Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Laos e China. Sim, eu acredito que a China está na fase inicial de socialismo. Sou partidário não irônico da tese da ANEP de 100 anos. Acredito na tese do socialismo de mercado, conforme descrito pelos próprios chineses, ou o que Lenin chamou de capitalismo de Estado, como prefiram, certo? Sei que é um tema polêmico, mas a minha opinião é essa, o que não quer dizer que eu não possa mudar de opinião. Só acredito que a confirmação ou a negação dessa tese ainda está para ser vista, certo? Alguns críticos cínicos que não se importam em engajar com os argumentos científicos e filosóficos acusam o socialismo de utopia. Ora, eles só fazem isso porque nós hoje vivemos no cadáver do capitalismo tardio, que é um pesadelo. Bom, acredito que isso responde a sua pergunta, Delson. Mas acho que para você ter feito essa pergunta é porque um fantasma ronda o Brasil, hein? O que é que vocês acham? Então, por hoje é só.
Beleza? Se tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma contribuição, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta qualquer coisa também para ajudar no algoritmo, tá certo? Se você assistiu até aqui, curte, compartilha o vídeo, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Beleza, pessoal? Por hoje é só e valeu, falou, até a próxima.